Olá, seja bem-vindo. Esta é uma videoaula sobre unidades de medida de ângulo. Nela, pretendemos responder às seguintes perguntas. Por que uma circunferência mede 360 graus? Afinal, o que é um grau? E o que é um radiano? Além disso, apresentaremos também uma unidade menos conhecida de medição de ângulos, denominada grado. Antes de entrarmos em nosso tema central, devemos nos fazer a seguinte pergunta: o que é medir? A resposta mais simples para essa pergunta é: medir nada mais é do que comparar. Observe, por exemplo, o segmento AB. Se tomarmos esse segmento como unidade de medida, responder à pergunta quanto mede o segmento CD equivale a responder à pergunta quantas vezes o segmento AB cabe no segmento CD. Aqui, o segmento AB cabe 5 vezes no segmento CD. 1, 2, 3, 4, 5. O que fizemos foi estabelecer uma comparação entre os segmentos AB e CD. Assim, como o segmento AB foi tomado como unidade de medida, dizemos que ele mede uma unidade de comprimento, enquanto o segmento CD mede 5 unidades de comprimento. Nesse caso, nossa unidade de comprimento foi o comprimento do segmento AB, mas poderíamos ter utilizado para medir o segmento CD unidades de medida já consagradas como o metro, o centímetro ou o milímetro, que são unidades de medida padrão utilizadas no mundo todo. Mas como devemos proceder para medir ângulos? Para responder a essa pergunta, consideremos um arco de circunferência. Existem pelo menos 2 formas de medi-lo. Podemos medir o seu comprimento ou a sua abertura. Note que arcos que correspondem a uma mesma abertura podem possuir diferentes medidas de comprimento. Assim, medimos ângulos comparando arcos. Dessa maneira, o ângulo associado a um arco qualquer poderia ser tomado como unidade de medida. A título de exemplo, se tomarmos o ângulo associado ao arco obtido quando dividimos a circunferência em 25 partes e chamarmos de hércules essa unidade de medida de ângulo, então o ângulo associado ao arco, destacado de vermelho, medirá 4 hércules. O aparente movimento circular do Sol no céu dura 365 dias, número que se aproxima de 360, que possui muitos divisores. Essas podem ser as razões pelas quais optou-se por dividir a circunferência em 360 partes iguais. Assim, um grau nada mais é que a medida do ângulo associado ao arco que é obtido quando dividimos a circunferência em 360 partes iguais. Dessa forma, uma consequência imediata da definição de grau é que uma circunferência possui 360 graus. Como 1/4 de volta corresponde a um ângulo reto, e 360 dividido por 4 é igual a 90. Então, um ângulo reto mede precisamente 90 graus. Assim como centímetros e milímetros são submúltiplos do metro, obtidos dividindo-se um metro em 100 partes ou em 1000 partes iguais, respectivamente, também o grau possui submúltiplos, os quais são o minuto e o segundo, que, apesar do nome, não devem ser confundidos com unidades de medida de tempo. 1 minuto é a medida do ângulo que corresponde ao arco que é obtido quando dividimos um arco de medida 1 grau em 60 partes iguais. Já 1 segundo pode ser obtido dividindo 1 minuto também em 60 partes iguais. A divisão por 60 deriva do sistema de numeração sexagesimal adotado pelos babilônios, uma civilização antiga que habitou a região da Mesopotâmia. Mas, como dissemos antes, a opção pelo número 360 é, de certa forma, aleatória, de modo que qualquer outro valor poderia ser escolhido. Foi o que fizeram os franceses,
quando resolveram dividir a circunferência em 400 partes iguais, com a expectativa de obter uma unidade de medida de ângulo que se ajustasse ao sistema métrico decimal, criando assim o grado. Logo, uma circunferência possui 400 grados e um ângulo reto mede precisamente 100 graus. Para finalizar, veremos uma última forma bastante comum de medir ângulos, o radiano. Comentamos inicialmente que arcos que correspondem a uma mesma abertura podem possuir diferentes medidas de comprimento. Como todas as circunferências são semelhantes entre si, garantindo que o comprimento do arco seja sempre igual à medida do raio do círculo ao qual ele pertence, garantimos que o arco estará associado sempre ao mesmo ângulo. Dizemos que esse ângulo mede, então, um radiano, palavra que deriva justamente da palavra raio. Assim, um radiano é a medida do ângulo associado ao arco, cuja medida de comprimento é igual à do raio do círculo ao qual ele pertence. Como sabemos, uma circunferência mede 360 graus ou 400 graus. Isso nos leva ao questionamento: quantos radianos mede uma circunferência? Ora, como um radiano corresponde a um arco cujo comprimento é o mesmo do raio da circunferência que o contém, essa pergunta equivale a nos perguntarmos quantos arcos com o mesmo comprimento do raio precisamos utilizar para contornar a circunferência. Como o comprimento de uma circunferência é igual a 2π vezes o raio, isso significa que uma circunferência mede 2π radianos. Ou seja, π radianos equivalem a 180 graus. Como π vale aproximadamente 3,14, então uma circunferência mede aproximadamente 6,28 radianos. De fato, podemos perceber que são necessários mais de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E menos de 7 arcos de medida 1 radiano para envolver uma circunferência por completo. Com esta informação, encerramos esta videoaula que esperamos que tenha sido útil para você. Obrigada!